Connection Sunday é o dia que a gente vai falar sobre estarmos em comunidade, estarmos juntos como amigos, como família e também como igreja, certo? A gente não pode começar uma explicação se não for pelo começo, né? Então vamos lá no começo, de onde que vem essa ideia de comunidade, de estarmos juntos, de tudo isso. Lá no princípio, lá em Gênesis, Deus cria a terra, Ele cria a luz, Ele cria as águas, Ele separa a água e a terra, Ele cria as plantas, os animais, Ele cria o homem. E aí no final do sexto dia, a palavra me diz que Deus olha para toda a criação e Ele diz que tudo é muito bom. Lembram disso? Quem não lê, Gênesis 1 e 2, ok? Aí eu vou começar falando sobre esse momento no final do sexto dia, em que Deus olha para a criação e vê que tudo é muito bom. Olha só, Gênesis 2, 18 a 20. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Depois do sexto dia, que ele vê que tudo é muito bom, ele sopra nas narinas do homem, o homem ganha vida e consciência. O homem já estava criado, mas quando ele recebe o sopro, ele ganha vida e consciência. E aí Deus fala: não é bom que o homem esteja só, farei ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que Deus desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Deus fala: vou criar alguém que vai auxiliar e corresponder ao homem. Depois de todos os animais, depois de todos os seres vivos, nenhum correspondia e auxiliava, nenhum era correspondente ao homem. A terra já estava toda criada, mas Deus faz questão de, no final do sexto dia, falar que existe uma coisa que não é boa. Existia uma única coisa, até então, em toda a criação que não era boa, que era justamente a solidão do homem. Os animais todos já estavam. E aí eu peço desculpa aos pais de pet. Eu tenho pet. Quem conhece a Belinha? A Belinha é filho lá em casa, tá? Ela tem mais conforto do que eu. Às vezes, com o pé machucado, eu tinha que colocar o pé para cima, ela ficava pedindo para subir, onde eu estava colocando o pé, eu tinha que afastar o meu pé, ficar menos confortável para que ela subisse e sentasse. Então, lá em casa, nós temos esse conceito. Mas a palavra me diz que a Belinha não é a minha correspondente e minha auxiliadora. A Belinha não resolve o problema do João Paulo estar só. Não existe como o meu animalzinho de estimação, o meu computador, as coisas que estão ao meu redor, suprirem e resolverem o problema do homem estar só. Isso, segundo a palavra, tá? Então, gente, pet é muito bom, os nossos animaizinhos são ótimos. É um amor absurdo que nós temos, mas eles não resolvem o problema da solidão do homem. Seguindo então, olha só, Gênesis, aí vamos para o capítulo 21, versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A mulher veio para resolver o problema da única coisa que não era boa em toda a criação até esse momento. Quando a gente vê a mulher chegando para resolver esse problema, a gente vê a relação do homem e da mulher, mas a gente também vê uma relação ser humano. O homem estava só, não no sentido homem e mulher de casal para reprodução, mas o homem estava só como ser humano. E Deus cria um outro ser humano, a partir de Adão, ele cria Eva, e essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa sim resolve o problema da minha solidão. É essa quem resolve o problema, o único problema, a única coisa que não era boa até esse momento da criação. Faz parte da natureza do homem estar em comunidade, estar junto. Não é uma coisa que a gente inventou porque em algum momento alguém se sentiu só. O homem foi feito para estar em comunidade. Quando a gente entende, depois que a gente entende essa necessidade básica, criacional, do ser humano de estar em comunidade, de estar em grupo, aí eu quero dar um salto junto com vocês lá para Atos dos Apóstolos, ok? Então a gente entende que criacionalmente eu fui criado quando Deus modela o homem do barro, quando Deus sopra nas narinas do homem e o homem ganha vida e ganha consciência.
Nesse momento o homem já tinha sido feito, já tinha necessidade de estar em grupo. Passam-se todos esses anos, passam-se tudo o que se passa ali até o Novo Testamento. Jesus vem, Jesus cumpre a antiga aliança, ele morre, ele ressuscita, ele caminha com os apóstolos por 40 dias, ele ascende aos céus. Antes de fazer isso, lembra que ele entrega o Espírito Santo aos apóstolos? Recebam o Espírito Santo, mas espera, segura a ondinha de vocês, que ainda não acabou. 10 dias depois, no primeiro Pentecostes, depois da assunção de Cristo, depois que Cristo subiu aos céus, os apóstolos estavam novamente juntos. Todo o ministério de Cristo, durante todo o ministério de Cristo, os apóstolos, os seus seguidores, eles estavam sempre juntos. Eles viajavam juntos, eles andavam juntos, eles dormiam na mesma estalagem, eles dormiam nos mesmos lugares. Isso para quê? Era para economizar dinheiro? Existe uma noção muito equivocada de que o ministério de Jesus era um ministério pobre. A gente tem uma pregação maravilhosa do Fragale, sobre absolutamente tudo na vida. Esse é um dos assuntos, ele fala muito sobre isso. O ministério de Jesus não estava tentando salvar dinheiro, economizar dinheiro com isso. Não, vamos ficar todo mundo junto, porque a gente come todo mundo junto, a gente dorme todo mundo juntinho e fica mais barato. Não era isso. O que Jesus queria já de então era mostrar para a gente como a igreja, como o cristianismo, como o mundo e a aliança que seria baseada nele, seria feita, se comportaria a partir de então. Ele queria que os apóstolos estivessem juntos, os seus seguidores estivessem juntos, os discípulos estivessem juntos, para que eles compartilhassem, para que eles contassem uns aos outros a sua história, para que eles contassem uns aos outros as dificuldades que eles tinham, para que eles pudessem orar juntos, torcer um pelo outro, se suportarem. Meu Deus, eu estou com um problema aqui. Caramba, Jesus falou com Pedro ali que ele é a pedra. Eu fiquei com ciúme. Tem um do meu lado para me suportar. Fala, cara, calma aí, peraí, tem alguma coisa. Você sabe que Jesus não faz nada em vão. Se ele falou isso, tem alguma coisa. Você não está entendendo ainda, espera. Vamos aqui, vamos tentar buscar uma solução. Já falou com ele? Você está chateadinho aqui, mas você já falou com ele? Era isso. Era esse o objetivo de estar juntos. Jesus queria que todos estivessem juntos o maior tempo possível, para que houvesse comunhão, para que eles pudessem edificar uns aos outros, além de edificar a si mesmo, vendo e seguindo o exemplo de Jesus. Essa base, ela é fundamental para o cristianismo. Cristianismo, gente, a Fernanda falou, é sobre o outro. Cristianismo não é sobre eu, sobre o que eu recebo, sobre o que eu tenho, sobre o que eu faço. Cristianismo é sobre o outro. É sobre o que Jesus fez e através de mim, através do meu sim, através da minha disponibilidade, para que Ele, o poder dEle, haja na vida das outras pessoas. Cristianismo não é sobre o que Jesus tem a oferecer para mim. Cristianismo é sobre o que Jesus pode fazer através de mim na vida do meu irmão. Isso é cristianismo. O livro de Atos, ele conta para a gente exatamente a criação da igreja e como que isso tudo foi se estipulando. Como que os apóstolos foram estruturando a igreja como instituição e como comunidade, segundo tudo que eles aprenderam com Jesus. E tem uma coisa em comum em tudo o que aconteceu, desde o início do ministério de Jesus até o início da criação da igreja, até o processo de criação da igreja até o dia de hoje. Só existe uma coisa em comum. Primeiro, Jesus no centro de absolutamente tudo. E segundo, que tudo acontecia em comunhão. As pessoas estavam juntas. O ministério de Jesus se formou e seguiu com os apóstolos e discípulos andando juntos entre si, juntos com Jesus. A igreja se estrutura com os apóstolos juntos cuidando das igrejas. As igrejas se estruturam com as pessoas se reunindo e estando juntas em comunidade para apoiarem uns aos outros. Olha o que está escrito em Atos 2, nos versículos de 42 a 47. Isso aqui é o início da igreja, tá? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A igreja, ela está junta desde o início. Gente, desde o primeiro Pentecostes, falando da igreja como instituição, desde o primeiro Pentecostes, em que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos como línguas de fogo, que eles são batizados no Espírito Santo, e a partir daí eles começam o ministério da criação e da expansão da igreja. Esse é um ano de expansão. Lembram disso? Esse é um ano de expansão, é o que o Espírito Santo colocou no coração do nosso pastor, é o que o Espírito Santo colocou no coração da nova igreja para 2025. Desde aquele tempo, já existia GC. Desde aquele tempo, a palavra está me dizendo que as pessoas já se juntavam nas casas, já faziam ali uma sopinha, um bolinho de cenoura, um suquinho de laranja, e estava todo mundo contando que maravilhas que Deus estava fazendo na vida de cada um deles. O GC não começou na nova igreja. Ele não começou em qualquer que seja a igreja que tenha colocado o nome dessas reuniões em casas de GC. GC começou na igreja como instituição no século I, com os apóstolos, orientando a primeira igreja. Por isso nós damos valor ao GC, por isso a gente entende o valor que tem o GC, e por isso que nós separamos um dia, um domingo, justamente para falarmos sobre o GC e para estarmos aqui conversando sobre esse assunto. E quando a gente fala de GC, quando a gente fala de comunidade, de estarmos juntos, também não estou falando só do GC lá na casa da Sofia, por exemplo, todo mundo lá comendo a comidinha maravilhosa que ela faz. Estou falando de estarmos em comunidade, não só aqui nos domingos durante o culto, mas na nossa vida, na casa da gente, na rua da gente. Estarmos juntos em comunidade, com um coração de comunidade, com um coração de cristianismo, entendendo que cristianismo é sobre o outro, sobre o poder de Deus, através da minha vida, edificando o outro no meu trabalho, na minha escola e, claro, no meu GC, na casa da Sofia, na casa da Anne, na casa da Dani. Ok? É propósito da igreja estar em comunhão, partir o pão no sentido de celebrar a ceia. Está no coração, faz parte do propósito da igreja. Orarmos juntos, suportarmos uns aos outros, não só de forma financeira. Não é só dar o dízimo, dar a oferta. Pô, meu colega, meu amigo do GC, meu vizinho está precisando de uma ajuda financeira, eu vou lá dar um dinheiro para ele. Não é somente sobre isso. Isso pode fazer parte, mas é orar junto. É estarmos espiritualmente juntos, louvando a Deus pelas conquistas dos meus amigos, dos meus irmãos. É difícil aqui na igreja, olha que coisa maravilhosa, igreja super cheia. É difícil eu entender e saber e tomar conhecimento de tudo que Deus tem feito de maravilhoso na vida de todos vocês para que a gente se alegre juntos. A gente sabe de algumas pessoas, por isso os GCs são importantes, essas reuniões menores são importantes, porque vocês conseguem compartilhar uns com os outros e vocês têm as pessoas se alegrando junto com vocês. Você tem as pessoas tomando conhecimento dos problemas, das dificuldades que vocês estão tendo, e essas pessoas vão orar junto com vocês. Essas pessoas vão apoiar vocês. Naquele momento em que a fé da gente às vezes dá aquela balançadinha, o nosso irmão do lado está ali, com a fé dele em alta, me suportando e falando: vamos lá, meu irmão, que desânimo é esse? Jesus morreu na cruz por causa dessa doença que diagnosticaram em você, e nós vamos repreender isso em nome de Jesus e você vai ser curado. Isso é comunidade. Isso é cristianismo. Não é só chegar aqui, escutar a pregação e ir embora para casa. Que bom, a pregação me edificou tanto. Ótimo, o que você vai fazer com isso? Esse é o cristianismo. Amém? Olha o que ele fala lá no versículo 43 em Atos. Ele fala que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A gente tem um costume aqui na igreja de usar definições das palavras para que a gente se alinhe, para a gente saber que quando eu falo uma palavra, o que eu estou querendo dizer. A língua portuguesa tem muitos significados para muitas palavras, né? E tem uma palavra aqui que é super importante. Essa palavra, a palavra é tudo. Quem sabe o que é tudo? Se eu der um gole nessa água, eu tomei tudo? Então o que é tudo? Tudo é tudo.
A gente gosta de deixar isso bem claro. Tudo é tudo. Quando a palavra me diz que eles estavam unidos e tinham tudo em comum, não estava falando só dos terrenos deles, que eles juntaram tudo para fazer alguma coisa ou para dividir o dinheiro entre o pessoal, não. Eles tinham tudo em comum, inclusive a visão de onde a igreja estava indo. Inclusive o entendimento do propósito de para onde eles estavam indo como igreja, como instituição e como cristãos. Comunidade, estarmos juntos, é fundamental. Mas a unidade também é base profunda, fundamental do cristianismo. Uma igreja que não tem uma visão unida, que não tem uma comunidade, que não tem uma mesma visão alinhada com a palavra e com o propósito da igreja local, é uma igreja dividida, com contenda, com gente brigando um com o outro à toa, com gente indo embora e deixando a igreja porque o coleguinha não deu um bom dia para você. Isso não faz parte do propósito de Deus para a vida de vocês, não faz parte do propósito de Deus para a nossa vida e não faz parte do propósito da igreja. Amém? Comunidade é fundamental, mas unidade também é propósito fundamental para a igreja. Unidade de visão, alinhamento com a palavra de Cristo e foco no propósito da sua igreja local. 3 coisas. Primeiro, não há cristianismo sem comunidade. Eu até projetei isso para vocês anotarem, tirarem foto, não se esqueçam disso. Não há cristianismo sem comunidade, porque cristianismo é sobre o outro. Como é que eu posso edificar e ajudar o outro se eu não estou no meio dos outros? Na minha casa eu não posso edificar o outro. Segundo ponto, não há cristianismo sem comunhão. Eu não posso edificar a vida do meu irmão se eu não compartilho com ele aquilo que eu estou passando, o que Deus fez na minha vida de bom, aquilo que eu espero que ele vai fazer, aquele helps que ele colocou no meu coração sobre uma dificuldade que eu estou tendo, mas que eu tenho certeza que vai se mudar, porque tudo coopera para o bem daquele que crê. Amém? Eu não posso edificar ninguém e permitir que as pessoas me edifiquem se eu não compartilho, se eu não conto para as pessoas o que está acontecendo. E eu não estou falando de sair por aí contando para todo mundo, mas eu estou falando de que o GC, a comunidade, a sua igreja é um ambiente seguro, tem que ser. Se a sua igreja não te oferece, se você não se sente seguro na sua igreja para compartilhar o que Deus tem feito de bom e os desafios que você tem na sua vida, está na hora de pensar sobre a sua igreja ou sobre o seu relacionamento com a sua igreja. Ninguém falou amém agora. Climão. Se você não se sente à vontade na sua igreja para comunhão, para compartilhar o que você tem recebido de bom e os desafios que você tem na sua vida, está na hora de pensar sobre a sua igreja ou sobre o seu relacionamento com a sua igreja. Muito bem. Terceiro ponto, não há cristianismo sem unidade, porque uma igreja com uma visão não alinhada é uma igreja dividida. É cada um procurando saber o que eu consigo para mim, o que eu posso conseguir, e deixando Deus, Jesus, que é o centro da igreja, de lado. Aí eu procuro saber o que eu tenho que fazer para garantir a minha salvação. E o restante do pessoal, procure a deles. Aí eu começo a pensar o que eu tenho que fazer para que, quando eu estou fazendo, dizimando ou ofertando, o que eu tenho que fazer com esse dinheiro que está aqui, para que Deus abençoe a minha vida financeira e o outro que está passando por um problema, que Deus cuide dele. Isso é uma visão desalinhada. E eu não estou falando, quando eu falo isso sobre esse tipo de visão, eu não estou falando sobre nós termos uma visão sobre crescimento e expansão e as pessoas não seguirem, não entenderem, não se alinharem com essa visão somente. Eu estou falando com a visão do cristianismo, com a visão do propósito da igreja. O propósito da igreja é estarmos em comunidade juntos, edificando uns aos outros. Se você está aqui colocando o teu irmão para baixo, você não está alinhado com o propósito da igreja cristã. Climão, 0 améns. Muito bem. Estamos todos no modo 3 de escutar pregações hoje, certo? Amém. Muito bem. Aleluia. É isso. Entendam que quando a gente fala sobre alinhamento de visão, não é só alinhamento da visão que Deus colocou no coração do nosso pastor, mas também do alinhamento da visão que Jesus propôs para a igreja cristã. Amém? E é óbvio, quando a gente fala de igreja local, a gente está falando de crescimento e expansão, que é o propósito da nossa igreja para esse ano. Amém? Rapidinho eu quero encerrar aqui com duas passagens. Eu vou ler as duas seguidas,
E a gente vai ver uma coisa em comum bem interessante. Efésios 4, versículos 2 e o 16, tá? Tem um monte de coisa no meio, eu tirei para a gente poder ser um pouquinho mais rápido. Versículo 2: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Não é suportar de você achar que o teu vizinho é insuportável e eu vou tolerar. Não, a gente está falando sobre ser dóceis, ser pacientes, dando suporte ao seu colega, ao seu irmão. Ok? Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A nossa função como membro da igreja é sermos bênção e ponto de edificação para o nosso irmão. Se você cumpre pelo menos essa função, você não está servindo na igreja, você não está fazendo mais nada. Você está vindo aqui só assistindo a pregação, indo no GC, você não está... Olha só o que eu estou dizendo. Existe uma função da igreja, dentro do propósito da igreja, para você que nem serve na igreja, nem chegou nesse ponto ainda, que é edificar o teu irmão. Amém? Colossenses 3, olha os versículos de 11 a 14. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quem tem Cristo aqui? Quem quer ser Cristo na vida dos outros? Amém, é isso. Isso é a igreja, isso é a Nova Church. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Faz parte de suportar, dar suporte ao meu irmão, aquela besteirinha que está me incomodando, deixa isso de lado, libera perdão para isso e segue a tua vida edificando a vida de quem está do teu lado, mesmo que essa pessoa não tenha te dado um boa tarde quando você chegou. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Qual que é o elo perfeito? Então, como que eu posso me relacionar de forma perfeita com meu irmão? Em amor, gente. Da mesma forma que Jesus me amou, não são só 2 mandamentos na nova aliança? Crer e amar, como Ele nos amou. Nós somos parte de uma igreja, a gente tem que manter essa consciência de que nós somos parte de uma igreja que suporta uns aos outros, que permite que nós suportemos uns aos outros. Nós somos parte de uma igreja que nos dá liberdade. A gente não tem um líder no nosso pé dizendo o tempo todo o que fazer e o que não fazer. Glória a Deus por uma igreja que nos dá liberdade de suportarmos uns aos outros, gente. Em amor, com honestidade. Com honestidade. Aqui ninguém vai esconder quem é para falar com você. Não vai, a gente não vai fazer um tipo. Se você entra por aqui, o pessoal que está chegando agora, muita honestidade de uma vez só numa única pregação, né? Se você chega e está achando um pouco estranho, porque nos outros lugares as pessoas são tão formais, são tão assim, né, para chegar para a gente, aleluia, irmão, bem-vindo, irmão. Aqui a gente fala, e aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Ok? Porque quando eu passar por você na rua, eu vou falar, oi, tudo bem? Eu não vou falar, irmão. Eu não vou mudar minha voz para falar com você, independente se eu estou te dando um conselho, se eu estou te dando um oi ou se eu estou te dando tchau. Aqui nós somos uma igreja que age em honestidade, sem máscara e em unidade, com a palavra, com o propósito da igreja cristã, com o propósito da igreja de Cristo e com o propósito em unidade com o propósito da nossa igreja local. Nós somos uma igreja que permite que eu edifique a mim mesmo e ao meu irmão com Jesus no centro, transbordando do amor de Deus. O culto é maravilhoso. Chegar aqui no domingo, escutar a pregação é maravilhoso. A gente aprende muito. Mas é no GC, é nas reuniões durante a semana em que eu coloco em prática aquilo que eu escuto e aprendo aqui. Eu preciso do GC para me ajudar a colocar em prática o que eu estou aprendendo. Eu preciso, porque fechado na minha casa, eu não vou conseguir colocar em prática o amor, transbordar do amor que Deus tem colocado no meu coração. Gente, por favor, não existe membresia de igreja só num grupo de WhatsApp. Eu estou no grupo da igreja, eu sou membro da igreja, viu, gente?
eu mando o meu dízimo. Tá ótimo, e a gente acha ótimo você estar pelo menos nisso. Mas a ideia não é essa. Não existe cristianismo só no grupo de WhatsApp. Se você não está aqui na igreja, se você não está participando das reuniões, se você não está junto com o teu irmão, gente, quem que você está edificando? Só a você mesmo? A você quem edifica é o Espírito. Amém? Quem que eu estou edificando? A quem que eu estou ajudando? Para quem que eu estou transbordando se eu estou só na minha casa? Se eu estou só no grupo de WhatsApp, dando palpite, falando, participando ali no grupo. Glória a Deus que pelo menos no grupo estão. Mas está faltando um pouquinho, e me desculpem a sinceridade. Amém? Gente, nós precisamos dessas reuniões, a gente precisa estar junto como comunidade, não só aqui nos domingos, mas também durante a semana. E esse domingo é para isso. Esse domingo é para mostrar para vocês, para apresentar para vocês que igreja maravilhosa que vocês estão. Eu sei que eu sou super suspeito para falar isso. Super. Talvez depois do Rei, da Nanda, algumas pessoas aí, uns 2 ou 3, eu seja um dos mais suspeitos para falar sobre quão maravilhosa é a nossa igreja. Por causa de tudo que essa igreja já fez na minha vida. Mas eu falei nisso uma outra pregação um tempo atrás. Dá uma chance da gente estar certo. Participa de um GC. Hoje é um dia em que a gente quer estimular mais ainda vocês a fazerem isso. Nós vamos apresentar para vocês todos os GCs. Vocês vão ter oportunidade de conversar com a galera. Dá uma chance disso que a gente está falando. Tá certo. Dá uma chance de participar do GC. Depois você me diz se deu certo ou não deu certo. Teve um Supernova que a gente fez também, que eu também falei isso. Falei, dá uma chance, vai no GC. Dá uma chance do GC ajudar a mudar a vida de vocês. A minha vida começou a mudar numa pregação, no primeiro dia que eu estava aqui junto com o Reinaldo. Mas essa mudança se intensificou muito no primeiro GC que eu estava, na casa do Diego. A Laninha tinha feito um arrozinho com piqui maravilhoso. Peguei esse rapaz aqui, comecei a conversar com ele um tempo. Cara, umas 2 semanas depois tinha palavra, estava escrevendo palavra, minha vida era outra. Dá uma chance do GC mudar a sua vida. Aproveita esse dia de hoje, conhece os GCs, aproveita essa oportunidade, conhece as pessoas, fala com as pessoas, e se você, mesmo que você não esteja acreditando em nada do que eu estou falando, dá uma chance e me prova que eu estou errado. Vá lá pelo menos para provar que eu estou errado. Aí depois a gente conversa. Ok?